projeto audiovisual da disciplina Introdução às Ciências Econômicas, dirigida pelo professor Roberto Brito na PUC Campinas. O que é macroeconomia? A macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando os grandes agregados como renda nacional, nível de preços, emprego, estoque de moeda, balanço de pagamentos, entre outros. A teoria macroeconômica se preocupa principalmente com aspectos de curto prazo, como desemprego e estabilização dos níveis de preço. Já a teoria do desenvolvimento e crescimento econômico aborda questões de longo prazo, como estrutura econômica, institucional, social e tecnológica. Essa teoria busca mudanças profundas que exigem tempo para apresentar resultados, como a qualificação da mão de obra, processo tecnológico e distribuição de renda. Em resumo, a macroeconomia tradicional trata de problemas conjunturais, como desemprego e inflação, enquanto as teorias de desenvolvimento e crescimento abordam questões estruturais que demandam mudanças de longo prazo na economia e nas instituições do país. A política macroeconômica tem como objetivos principais garantir um alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda justa e o crescimento econômico. O emprego e a inflação são questões de curto prazo e são abordados pela política de estabilização. Já o crescimento econômico e a distribuição de renda são preocupações de longo prazo e envolvem aspectos estruturais. Além disso, o equilíbrio no balanço de pagamentos é considerado um meio para atingir os objetivos macroeconômicos, dependendo da orientação geral da política econômica do governo. Um exemplo de objetivo da política macroeconômica é a promoção da sustentabilidade ambiental. Isso implica em adotar medidas econômicas que levem em consideração os impactos no meio ambiente, como incentivos para a produção de energia renovável e a implementação de políticas de conservação ambiental. Outro exemplo é a busca por uma economia mais inclusiva, que visa reduzir as desigualdades socioeconômicas por meio de políticas de redistribuição de renda e acesso igualitário às oportunidades educacionais e de emprego. Crescimento econômico. Se existe desemprego e capacidade ociosa, pode-se aumentar a produção por meio de políticas para crescer a produtividade, mas para isso será preciso ou um aumento de recursos ou uma melhoria em aspectos gerais como tecnologia, organização, qualificação, entre outros. O crescimento econômico está normalmente ligado à renda per capita, por ser um considerável indicador operacionalmente falando, porém isso não é uma regra. Quando o desemprego diminui e a economia aproxima-se da plena utilização de recursos, passa a ocorrer pressão sobre o aumento de preços. Política fiscal e monetária. A política macroeconômica envolve o governo sobre a capacidade produtiva, oferta agregada, e as despesas planejadas, demanda agregada, com o objetivo de permitir que a economia opere em pleno emprego, com baixas taxas de inflação, como distribuição de renda justa, de forma contínua e sustentável. Os principais instrumentos para atingir tais objetivos são as políticas fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas. A política fiscal trata-se dos instrumentos que o governo utiliza para arrecadar tributos e controlar despesas. A política tributária é utilizada para estimular ou inibir os gastos de consumo do setor privado. Essa política serve tanto para visar uma melhor distribuição de renda, quanto para obedecer o princípio da anterioridade. Já a política monetária é a atuação do governo sobre a quantidade de moedas e títulos existentes na economia, sendo os instrumentos utilizados emissões, reservas, open market, redescontos e regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Um bom exemplo de como ambas as políticas foram adotadas no Brasil foi durante a década de 70 e 80, nos governos Geisel e Figueiredo, com o segundo PND. Na década de 70 para 80, o Brasil passou por políticas monetárias e fiscais que pudessem conter a alta taxa de inflação da época. Em 1977, o governo Geisel adotou uma política monetária mais restritiva, com a desaceleração dos meios de pagamento dos empréstimos ao setor privado. O que se observou foi fixação de uma taxa de juros básica positiva, desaceleração brusca na indústria de transformação, austeridade monetária como instrumento essencial na política anti-inflacionária e a tentativa de exercer maior controle sobre os empréstimos do Banco Central. Foi o que caracteriza a política monetária brasileira até meados de 1981. Políticas cambial e comercial atuam sobre as variáveis relacionadas ao setor externo da economia. A política cambial refere-se à atuação do governo sobre a taxa de câmbio. A política comercial diz respeito aos instrumentos de incentivo às exportações e ao estímulo ou desestímulo às importações, ou seja, refere-se aos estímulos fiscais e creditícios. Um exemplo de política cambial foi o Plano Cruzado, lançado no segundo ano de mandato do presidente Sarney, em 1985. Os princípios dessa política
Foi o congelamento de preços e do câmbio, desindexação da economia, deslocamento do período de apuração de índice de inflação para evitar contaminação dos próximos índices, mudanças no rendimento da poupança e congelamento dos salários após o aumento em média de 8%. As políticas de renda referem-se na intervenção direta do governo na formação de renda com o controle de congelamento de preços. Alguns desses controles podem ser por meio de políticas fiscal, monetária ou cambial. Os controles sobre preços e salários situam-se na categoria própria de política econômica. A característica especial é que nesses controles os preços são congelados e os agentes econômicos não podem responder às influências econômicas normais do mercado. Esses controles são normalmente utilizados para o controle de inflação. Um exemplo disso foi o Plano Bresser de 1987, sucessor do Plano Cruzado, desenvolvido por Luiz Carlos Bresser. O plano tinha como princípios congelamento de preços e salários por um prazo mais curto de 90 dias, correção dos salários nominais, e do ponto de vista do câmbio, a taxa não foi congelada, pois foi uma política de microdesvalorizações. Isso foi feito para evitar o problema da deteriorização das contas externas, enfrentado no Plano Cruzado. A estrutura do modelo macroeconômico é composta por 5 mercados: mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, mercado de títulos e mercado de divisas. O mercado de bens e serviços é a determinação do nível geral de preços e do nível agregado da produção. Está condicionada pela evolução do nível de oferta ou produção agregada e da demanda, ou procura agregada de bens e serviços produzido pelas empresas do país. A demanda agregada é composta pela soma dos grandes setores ou agentes econômicos: consumidores, empresas, governo e setor externo. A oferta ou produção agregada depende da evolução do nível de emprego e da capacidade instalada na economia. O equilíbrio do mercado se dá: oferta agregada de bens e serviços é igual à demanda agregada de bens e serviços. As variáveis determinadas nesse mercado são nível de renda e produto nacional, nível de preços, consumo agregado, poupança agregada, investimentos agregados e exportações totais e importações totais. Mercado de trabalho. Esse mercado determina a taxa de salários e o nível geral de emprego. A demanda ou procura de mão de obra depende de dois fatores: taxa de salário real, custo efetivo da mão de obra para as empresas, e do nível de produção desejado pelas empresas. A oferta de mão de obra depende do salário real, custo efetivo da cesta básica de consumo para os trabalhadores, e da evolução da população economicamente ativa. A condição de equilíbrio é dada por oferta de mão de obra igual a demanda de mão de obra, e suas variáveis são nível de emprego e taxa de salários monetários. Mercado monetário. Nesse mercado, supõe-se a existência de uma demanda da moeda, em função da necessidade de transações dos agentes econômicos, ou seja, da necessidade de liquidez, e de uma oferta de moeda, determinada pelas autoridades monetárias e pela atuação dos bancos comerciais. A demanda e a oferta de moeda determinam a taxa de juros. A condição de equilíbrio é dada da seguinte forma: oferta de moeda igual à demanda da moeda. Suas variáveis são taxa de juros e estoque de moeda. Mercado de títulos. O mercado de títulos é incluído no modelo macroeconômico básico para que seja analisado o papel dos agentes econômicos superavitários e deficitários e como interagem. Os agentes econômicos superavitários podem efetuar empréstimos para os agentes econômicos deficitários. A condição de equilíbrio é dada por oferta de títulos igual à demanda de títulos, e suas variáveis são os preços dos títulos. Mercado de divisas. Como a economia mantém transações com o resto do mundo, existem mercados de divisas ou moedas estrangeiras. A oferta de divisas depende da exportação e da entrada de capitais financeiros. A demanda é determinada pelo volume e importação e saída de capital financeiro. A condição de equilíbrio é dada por oferta de divisas igual a demanda de divisas, e sua variável é a taxa de câmbio. O mercado de divisas pode sofrer interferência do Banco Central, fixando antecipadamente a taxa de câmbio ou a deixando flutuar. Enquanto o mercado de capitais físico está atrelado ao mercado de bens e serviços por meio dos investimentos e da poupança, já o mercado de capitais financeiros é estudado com o mercado monetário de títulos.